Caríssimos irmãos, boa noite. Às vezes, as coisas vão acontecendo e, de certa maneira, não paramos para tentar entender e fazer um estudo, uma leitura sobre tais fatos. Quero me referir mais especificamente à questão do suicídio. Recentemente, recebi de minha filha um pedido que dizia assim: Pai, coloca o nome de fulana de tal nas suas preces, filha de uma empresária que se suicidou ontem. Aliás, parece-me que é um apelo frequente entre todos nós espíritas. Daí respondi para ela que iria colocar o nome da jovem na lista de pedidos do meu evangelho no lar. Entretanto, fiquei meio triste com o apelo. Mas um jovem cometendo suicídio. Então pensei, resolvi pesquisar sobre o assunto. Foi quando recebi o convite de nosso irmão Graneide para a palestra online do Educandário Espírita Joana d'Arc, que ficou para hoje. Ficando acertado o que faria, aí pensei, e o assunto, o tema? Precisava escolher um tema para agendamento e divulgação. Bem, ficou acertado que o assunto central seria sobre o suicídio e que daria o tema depois. Caí em campo para coletar mais informações sobre o assunto e me deparei com um número enorme de revistas, livros, textos e artigos. Mas na sua maioria estava lá a indagação, se não igual, mas parecida. Por que uma pessoa se suicida? Por que uma pessoa tira a sua própria vida? Por que uma pessoa se autodestrói? Então combinamos que esse seria o tema. Por que uma pessoa se suicida? Não sou inocente de pensar que encontraria uma resposta precisa, rápida, direta, mas resolvi continuar a pesquisa para tentar responder a essa indagação. Vamos ver aonde vou chegar. Para facilitar a pesquisa, dividirei o trabalho em dois aspectos. Mas, antes de tudo, devo dizer que, em virtude da exposição de ser de 30 minutos, tempo provavelmente insuficiente para maior explanação, procurarei ser o mais sucinto possível. Como estava dizendo, o trabalho será dividido em dois aspectos: o material, psicológico, e o espiritual. Apesar de, no final do entendimento, penso que são dois aspectos que se comunicam. Então vamos para o aspecto material. No aspecto material, baseei-me num artigo da revista Super Interessante que traz excelentes esclarecimentos de psicólogos, psiquiatras e profissionais da área da mente. Ele começa citando inicialmente as sensações que uma pessoa sente quando está querendo tirar a própria vida ou sair deste mundo. Segundo o artigo, é um momento sufocante, triste, desesperador. Não vou lê-lo aqui. Prosseguindo, traz uma afirmativa que é digna de reflexão. Diz que atire a primeira pedra quem nunca pensou em morrer para escapar de uma sensação de dor ou de impotência extrema. Será? Fiquei a me perguntar. E quero dividir com vocês essa afirmativa, se possível. O artigo diz também que, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 804 mil pessoas se mataram no ano de 2012 em todo o mundo. Uma taxa de 11,4 para cada 100 mil habitantes. Isso significa um suicídio a cada 40 segundos. É muito grave.
Diz também, conforme o psicanalista e psiquiatra Roosevelt Smack Carsola, um dos maiores especialistas brasileiros em suicídio, que todos já pensamos em suicídio em algum momento da vida. Outra afirmativa grave. Gostaria de saber de vocês a opinião sobre essa afirmativa do profissional e a outra, se pudermos. O artigo afirma que, em virtude de diversas situações que envolvem um suicídio, como vergonha social, preconceito, mesmo assim é melhor falar sobre o suicídio. Pelos fatos da letalidade e intencionalidade de um ato suicida, pode-se entender a condição e estado emocional da pessoa que o comete. Às vezes, ele está apenas pedindo socorro, pedindo que alguém pare para ouvi-lo. A orientação, inclusive no artigo, é que escutemos a pessoa que está pensando em se autodestruir, que procuremos ouvi-lo e que deixemos que ele fale ou ela fale. Ou seja, não atrapalhemos aquele momento com nossas apreensões, se é que a pessoa vai se abrir nesse nível. Escutemos, tenhamos atenção e depois, se necessário, gradativamente, procuremos dialogar para fazer com que essa pessoa, quem sabe, esqueça esse desejo infeliz. Diz também que, embora as mulheres sejam mais propícias a ter pensamentos suicidas que os homens, segundo o artigo, as taxas de suicídio masculino são mais elevadas. Não entro aqui em detalhes porque são mais elevadas que são tantos. Finalizando o aspecto material, a baixa autoestima é um dos fatores relevantes no suicídio. Inclusive, foi tema de estudo aqui há alguns meses. No aspecto espiritual, inicialmente, é preciso que se diga que não há planejamento espiritual no qual o gênero de prova envolva o suicídio. Os espíritos orientadores do mundo maior sabem das condições emocionais e psicológicas do irmão que irá reencarnar, mas nunca com o objetivo de autodestruição. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura, Allan Kardec discorre magnificamente sobre o assunto. Vamos destacar 2 pontos. O primeiro diz: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O segundo afirma: o mesmo ocorre com o suicídio, pois, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que têm eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Destacamos ainda a orientação de Santo Agostinho para todos os pais e responsáveis no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nas instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que diz: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que criem raízes profundas.
Fazei como um bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer da árvore. Já em obras póstumas, vamos encontrar um artigo intitulado Regeneração da Humanidade, que relata grandes verdades vivenciadas nos dias atuais, que diz assim: infelizmente, a maioria desconhece a voz de Deus. Persistirá na sua cegueira e a resistência que virá a opor mascarar, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, correrão à sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. E, como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Sugiro a leitura integral do mesmo, é muito importante. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 1, parte 4, das esperanças e consolações, no ponto desgosto da vida, suicídio, destacamos 3 perguntas, a 943, 944 e 944A, que são fundamentais para entendermos o que nos orienta os Espíritos. Vamos a elas. Pergunta 943. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Pergunta 944. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Pergunta 944A. Não é sempre voluntário o suicídio? E os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Irmãos, são muitos os aspectos espirituais que poderíamos trazer nesta noite, mas o tempo é curto. Gostaria de terminar nosso singelo trabalho com o depoimento de uma suicida, entrevistada por Humberto de Campos, ou Irmão X, logicamente, no mundo espiritual. Tal entrevista vamos encontrar no livro Estante da Vida, com o título Depoimento. São 9 perguntas que ele fez para ela, que podem ajudar na conscientização de todos nós quanto ao suicídio ou autodestruição. Vamos a ele, somente as perguntas e respostas. 1. A irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui,
como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Essa é a pergunta 2. Não conseguia sequer mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Pergunta 3. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, rebelde, gritando também a suplicar socorro. Quando o Rebecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada a meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Senti em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo ao veículo em que correria. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam à pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dor indescritível que me percorria a forma, em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer, quando menina no sítio de meu pai. Então chamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, nem via. Pergunta 4. Recorreu à prece no sofrimento? Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e mentais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que lançava a mão, muito tarde. Pergunta 5. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas, as energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas para ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. A pergunta 6. Assistiu ao seu próprio enterro com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar? Pergunta 7. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. O que aconteceu em seguida? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição de meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que, mais tarde, vim a saber serem obsessores cruéis.
deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Obedeci e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusavam da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Pergunta 8. Por que razão decidiu matar-se? Ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Pergunta 9. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa, em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me, auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos e só possuía no lar as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. A pouco e pouco, notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração, e hoje a amo, deveras, por irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. A última pergunta: que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento e qualquer que seja a aprovação que me espere, nas corrigendas que mereço, rogo à compaixão divina me permita nascer na terra outra vez, quando então conto retornar o ponto de evolução em que estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Caros, seria muito bom a leitura na íntegra dessa entrevista, inclusive o que pensa Humberto de Campos sobre a própria entrevista. Lembrando ainda que a FEB lançou em 2017 um livreto sobre o assunto, bastante esclarecedor, com o título de Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Após esse simples levantamento, pelos aspectos materiais e espirituais, conclui de maneira muito simples ainda a indagação que é o título dessa exposição. Por que uma pessoa se suicida? Como vimos, uma pessoa se suicida por loucura, embriaguez, obsessão, baixa autoestima, falta de fé e coragem, fraqueza espiritual e descontentamento. Lógico que não estão aí todos os motivos. Quem sabe, nos diálogos e comentários após a exposição, possamos encontrar outros. Antes de irmos para o final, realmente gostaria de colocar algo para refletirmos. Como fica o estado emocional do anjo da guarda que vê seu tutelado prestes a cometer tal loucura? Deve ser desesperador, não? Vamos ver. Bem, não queria terminar este trabalho com uma mensagem triste. Aí pedi a uma criança que gravasse um vídeo, nos convidando à vida.
E ele fez e eu adorei. É bem curtinho, é parte da letra da música de Gonzaguinha, O que é, o que é. Aquela que diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Paz, luz, saúde e muita vida para todos nós. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É a vida, é bonita e é bonita.